Mas que alegria estar mais uma vez aqui em casa, trazendo a palavra do Senhor. E talvez você olhou para o lado, olhou para o outro, você não viu o pastor Marcelo Santiago, e só para nível de estarmos sabendo, ele está pregando no aniversário da Igreja da Batista da Lagoa, aniversário de 9 anos ali, uma igreja que acompanhou o nosso iniciar aqui da nossa Igreja Batista Redenção. E estamos aqui nesta noite para glorificar e adorar o nome do Senhor e aprender um pouco mais sobre quem Ele é. E que lindo é olhar para a nossa igreja, olhar para esses quase 3 anos e ver o tanto que nós temos construído com a ajuda do Senhor. Isso é de se alegrar bastante, e com isso eu vejo que todos nós estamos construindo alguma coisa. Cada um de nós já construímos e estamos no processo de construir algo. E estamos construindo uma família, uma história, uma igreja, criando filhos, desenvolvendo uma profissão. E o fato é que todos nós estamos construindo algo. E a questão não é se estamos construindo, mas sim sobre qual fundamento nós estamos de verdade construindo. Que muito mais importante do que a construção em si é o fundamento que vai mantê-la firme e de pé. Que uma construção só é tão segura quanto o fundamento sobre o qual ela é construída e firmada. Porque quando os ventos sopram, quando as dificuldades chegam, quando as crises aparecem, quando os planos eles mudam, quando as lutas aparecem, aquilo que está escondido, que é o fundamento lá embaixo, ele se torna evidente. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer, que é o que realmente tem sustentado a nossa vida de fato. Com isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, no versículo 11. E ali Paulo vai nos falar sobre um fundamento, um alicerce. E é esse versículo que vai basear a nossa exposição de hoje à noite. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai, te louvamos por mais uma noite, por mais um domingo, Pai, que podemos estar reunidos aqui, buscando a Tua presença, levantando louvores a Ti, adorando ao Senhor e também aprendendo mais sobre a Tua palavra e sobre quem o Senhor é, Pai. Nos conduza nessa noite, que o Senhor fale através da minha vida, Pai, e que os nossos corações, ouvidos e mentes estejam abertos para escutar, entender e aplicar essa palavra, Pai, e entendermos que a exclusividade que Cristo tem sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, oro em nome de Jesus. Amém. E provavelmente, antes da gente entrar de fato no versículo 11, eu queria dar uma contextualizada sobre Coríntios, a carta de Coríntios, e provavelmente 1 Coríntios ela vai ter mais conselhos práticos para nós cristãos do que qualquer livro da Bíblia, principalmente no nosso tempo de hoje. Porque enquanto eu lia, eu tinha a impressão de que Paulo estava escrevendo justamente para Recife em 2026, ou para a situação do Brasil em 2026, e eu conseguia ver ali, olhando para a nossa realidade, o que Paulo estava trazendo. É como se a gente colocasse um espelho sobre nós e víssemos o que ele está falando ali para a igreja de hoje. Então pensa comigo, Paulo, ele planta a igreja em Corinto, e ele passa por ali 1 ano e meio desenvolvendo, pregando a palavra, ensinando, e passando os ensinamentos, e pregando. E o chamado de Paulo era para constituir igrejas e pregar o evangelho. Então ele entende que depois desse um ano e meio, ele tem um chamado para ir para outro local. E depois disso, então, ele constitui a liderança daquele local, daquela igreja, e parte. Um tempo depois, chega uma irmã da igreja e fala: olha, Paulo, tem muita coisa de desacordo com o que o Senhor tinha ensinado. Com tudo que você nos ensinou daquele 1 ano e meio, nada está mais sendo aplicado ali na nossa igreja. E se Paulo ensinava os ensinamentos de Cristo, o que estava acontecendo ali ia de desacordo com os ensinamentos de Cristo.
Então a igreja de Corinto ela estava naquele momento passando por divisões, passando por momentos de escolha, de mescla de evangelho com o secularismo. Então Paulo ele escreve essa carta meio que trazendo a resposta para a solução dos problemas que a igreja ali de Corinto estava de fato vivenciando. E Paulo era muito estratégico porque Corinto era uma cidade muito estratégica. Só para a gente entender a razão talvez geográfica de Paulo ter escolhido de constituir uma igreja ali em Corinto, era porque ela era uma cidade grega de muita importância e rica em virtude de intercâmbio comercial. Só que, além disso, ela tinha uma cultura muito forte, porque o comércio era forte, o esporte era forte, a tradição era forte e ela era aberta a novas ideias. Ou seja, você implantar o evangelho ali, talvez teria uma certa facilidade, pois eles eram abertos a novas ideias. Só que ela tinha uma razão moral para essa escolha também, no sentido de ser uma cidade muito intelectual, mas profundamente depravada moralmente, seja com prostituição, homossexualismo, carnalidade, e uma cidade com muitos deuses e ídolos. E se você for ver o que eu estou narrando aqui, parece Recife, parece o Brasil. Cidade muito rica, nós vivemos numa geração que temos informações a todo momento, em todo lugar, temos dinheiro, temos tradição, temos um esporte forte, temos um comércio forte, temos uma cidade, um país muito intelectual, mas totalmente depravado no pecado. Então ali religiões se multiplicavam e a imoralidade ela praticamente era tratada como algo comum. Assim como tem um jogo passando, assim como tem as discussões filosóficas lá, a depravação e a imoralidade, o pecado era negligenciado. Então, basicamente, era uma cidade onde praticamente por ser abertas a novas ideias, tudo era aceito, menos uma coisa: a cruz de Cristo. E eu acho interessante como Paulo ele começa a carta de 1 Coríntios, porque ele poderia já começar atacando Paulo. Olha, vocês não fizeram o que eu ensinei, vocês não fizeram o que a palavra ensinou, vocês não fizeram o que Cristo ensinou. E no capítulo 1, se você voltar a uma página da sua Bíblia, você vai ver como Paulo ele repreende eles de uma forma sensível, com um cuidado pastoral sensível. Ele começa fazendo elogios à igreja, ele apresenta 2 retratos da igreja. Do versículo 1 ao versículo 9, ele vai trazer a igreja como Deus vê. E do versículo 10 ao versículo 31, ele vai descrever a igreja como nós a vemos. Então, se a gente for ler os primeiros 3 versículos, pode colocar no telão aí, 1 Coríntios 1, versículo 1, diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, Paulo já começa a carta de uma forma falando: olha, Paulo, eu, chamado pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus, que estive com vocês aí, escrevo à igreja. E nós aprendemos que a igreja, então, ela é um povo separado por Deus e para Deus, porque a igreja de Deus. A gente aprende que, além dela ser uma igreja, um povo separado por Deus e para Deus, a igreja ela tem um dono, porque a igreja é de alguém. Então, se essa garrafa é de Abner, a garrafa é minha. Então, se a igreja é de Deus, ela tem um dono. E a igreja ela é chamada para a santidade. Ela fala, santificados em Cristo, ou seja, a obra instantânea e definitiva a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Deus declara o crente santo e separado, mas também ele fala chamados para ser santos, que é a santificação processual. Chamados para andar em Cristo, chamados para andar em santidade. E tem tantos outros pontos que nós podemos tirar desse início, mas eu queria trazer para nós essa visão da igreja. Porque, além da igreja, a gente traz isso para nós, como corpo de Cristo, como filhos de Cristo. Porque cada um de nós somos separados por Deus e para Deus. Cada um de nós temos um dono. E cada um de nós, aqui, nesta noite, somos chamados para a santidade.
Então, tendo contextualizado o capítulo 1, o que estava acontecendo, o que Paulo tinha em mente quando ele começou a escrever, a gente pula para o capítulo 2. No versículo 1, a gente vai ler o seguinte: 1 Coríntios 2, versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo, aqui no início já da sua carta, no capítulo 2, depois dele apresentar à igreja quem ela é em Cristo, depois quem ela precisa ser no decorrer do capítulo 1. No capítulo 2, então, ele começa: olha, Cristo é o alicerce da igreja. Ele basicamente diz: olha, eu fui a Corinto e eu foquei em falar uma só coisa. No versículo 2 vai falar: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então, Paulo, quando ele fala: olha, eu fui a Corinto, meus queridos, e eu só foquei em uma coisa, eu só foquei em uma realidade, eu só foquei em uma verdade, que é o Cristo crucificado. Quando eu estive aí, olha, eu lancei o fundamento. Quando eu estive aí, eu lancei o fundamento, que é a mensagem de Cristo, o Cristo crucificado. E a igreja é construída nessa mensagem. Ela é construída neste fundamento. Ela nasce e se sustenta a partir dessa mensagem. Eu e você somos sustentados a partir dessa mensagem. E a igreja, então, ela é constituída, composta por pessoas que olham para Cristo, olham para esse fundamento, reconhecem nele o Salvador. E crendo nisso, então, a igreja nasce, e tudo o que ela anuncia deve estar ligado a esse Cristo crucificado. Vamos ter um momento de oração? Que Cristo seja pregado. Vamos ter um culto? Que Cristo seja pregado. Vamos ter uma salinha para as crianças? Que Cristo seja pregado. Vamos ter uma ação social? Que Cristo seja pregado. Vamos ter uma trilha? Que Cristo seja pregado. E nós, então, como igreja de Cristo, nós somos as pessoas, nós como pessoas que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos viver pautados e firmados nessa base, nesse fundamento. E talvez, chegando aí já no final do ano, a gente começa com tantas coisas acontecendo, a gente talvez já começa a se esquecer desse fundamento. A gente começa talvez a agir na força do nosso próprio braço. Nossa, caramba, agora eu tenho que entregar o triplo no trabalho. Nossa, agora a igreja vai começar vários eventos, então eu preciso me entregar mais. Nossa, minha casa agora vai demandar muito. E aí, às vezes, a gente acaba levantando outras bases que não é Cristo. Ou uma base que é nós mesmos. O autoconhecimento, a autoajuda, a força própria. E Paulo, no capítulo 3, como nós lemos, ele vai nos trazer 4 ensinamentos. Porque se nós devemos construir a igreja do modo que Deus quer, se devemos construir a nossa vida do modo que Deus quer, nós precisamos então olhar para 4 princípios importantes que Paulo nos ensina no capítulo 3. E a princípio de já apresentar, os 4 pontos são que nós devemos construir a igreja de Cristo e a nossa vida sobre o fundamento certo. Só que além de construir sobre o fundamento certo, nós precisamos construir com o material certo. Só que só o material certo não adianta, nós precisamos construir de acordo com o plano certo e com a motivação certa. Capítulo 3, versículo 10. Acompanha comigo, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Primeiro ponto, nós devemos construir sob o fundamento certo. O fundamento e o alicerce da vida da igreja, da vida da nossa juventude, da vida das nossas crianças, da minha vida, da sua vida, não é nenhuma outra coisa a não ser Cristo Jesus. A pedra fundamental dessa igreja não vai ser pastor Marcelo Santiago, não vai ser pastor Marcelo Ramos, não é pastor Daniel Cook, porque Abner não é um missionário, não é um líder, não é qualquer pessoa aqui. E você pode perguntar por quê? Por quê? Por quê? Porque todos esses mudam, todos esses passam, todos esses morrem, nenhum desses tem o poder que Cristo tem. Então, essa igreja, a nossa vida, ela precisa ser pautada em Cristo, que permanece o mesmo para sempre. E nós, como crentes em Cristo, nós que entendemos quem Ele é, nós então precisamos e não podemos abandonar a mensagem da cruz, por mais que essa mensagem possa se parecer loucura aos olhos de muitos. A obra da cruz que transforma quem nós somos. O poder de Jesus que transforma por completo quem nós somos, igual nós vimos ontem com os jovens. E Paulo, no capítulo 2, como nós vimos, ele diz que, olha, nada além de Cristo serve. Poderia falar de tantas coisas, mas não estou aqui para saber de mais nada. Paulo fala, nada além de Cristo. Ele estava literalmente determinado a pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que transforma por completo. E o fundamento da nossa igreja, então, ele deve ser o Cristo. O fundamento das nossas vidas, ele deve ser o Cristo. Quando nós crentes, então, deixamos de edificar sobre o fundamento, nós começamos a naufragar na nossa vida. Porque pensa comigo, é loucura você construir uma casa sem um fundamento. Certo. Você constrói um prédio com o fundamento de uma casa, com certeza esse prédio não vai durar. E olha que eu nem sou engenheiro. É irresponsável você construir uma casa lançando um fundamento errado. Se essa igreja é lançada sem essas colunas aqui, com certeza isso aqui não estaria de pé. O fundamento da nossa vida sempre aparece quando tudo balança. Porque se não tivermos o fundamento correto, tudo cai e tudo sai do lugar. E a pergunta que fica é: se o fundamento for a nossa própria força, o que acontece quando a ansiedade chegar? Se o fundamento for o dinheiro, o que acontece se ele faltar? Se o fundamento for um concurso, o que acontece quando ele não chegar? Ou se o fundamento for um trabalho, o que acontece quando a demissão vier? E é aí que descobrimos qual é o nosso fundamento. O fundamento da nossa vida sempre aparece quando tudo balança. E Cristo é o único fundamento. Cristo é o único que é 100% santo. Cristo é o único que entrou na história para carregar o peso do meu pecado e o peso do seu pecado. Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que é imutável. Ele é o único que permanece o mesmo hoje e eternamente. E todas as coisas passam. Paulo passou. A igreja de Corinto passou. Mas uma pessoa, uma coisa continua sendo pregada no dia de hoje. Dia 23 de agosto de 2026. Que é Cristo. E é por isso que ele é o único fundamento. Tudo passa. Todas as coisas passam. E agora a pergunta que fica: qual tem sido o nosso fundamento e o nosso alicerce hoje? Sobre qual base nós temos construído as nossas vidas hoje? Porque é muito fácil, e eu já me peguei às vezes pensando nisso, olhando para trás. Nossa, sobre qual fundamento eu já construí? Mas e hoje? O que nós temos vivido? Você pode ter 20 anos de caminhada como crente, ou você pode ter um dia. O que você tem construído hoje? Quais têm sido os fundamentos que nós temos levantado hoje? E quando a nossa vida começa a desmoronar, para onde nós corremos primeiro? Para alguma pessoa? É para algum lugar? É para alguma música? É para algum, não sei. De fato é que precisa ser Cristo.
Só que além de construir sobre o fundamento certo, Paulo vai nos mostrar que nós precisamos construir com o material certo. Acompanhe comigo no versículo 12. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia há de demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como quem através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, Paulo deixa bem claro que, olha, eu lancei o fundamento. Tem que construir com isso. Essa é a base. Mas tá aí agora, Paulo, como que a gente constrói mais? O fundamento a gente já tem. Como que a gente vai construir? Vai ter o alicerce? E aí Paulo ele vai trazer dois tipos de materiais. Primeiro ele vai falar sobre, no versículo 12, ouro, prata e pedras preciosas. E madeira, feno e palha. Então a gente pode categorizar eles em dois grupos. Um grupo onde a categoria de material ele é permanente, ele é valioso, ele é difícil de ser obtido, que é o ouro, a prata e as pedras preciosas. E do outro lado, uma espécie de material que é temporário, que é barata, que é fácil de se obter, que seria a madeira, o feno e a palha. Então a gente para e se pergunta o que esses materiais de verdade são na real. O que Paulo quer dizer com eles? Será que são pessoas? Será que são formas de fazer? Será que são jeitos? E a gente começa a entender então que esses materiais são as doutrinas, são as verdades, são os ensinamentos. Lembra que eu falei que Corinto ela era uma cidade aberta a novas ideias? Então ela misturava e ela acabava misturando muitas coisas. Não, isso aqui faz sentido, pega aqui. Não, isso aqui também faz sentido. Não, vamos agora aqui. E o que pega é que algumas pessoas, então, elas estavam misturando, estavam tentando construir a igreja com um material misturado com a filosofia pagã, com o secularismo, com outras filosofias. Um evangelho secularizado onde o homem estava no centro. Não, beleza, pega um feno aqui, olha a palha agora. Não, madeira, vamos trazer para cá. E quantas vezes será que nós temos talvez buscado um evangelho assim? Um evangelho misturado com coisas seculares, um evangelho que abrimos mão de coisas essenciais, como até o próprio pastor falou hoje. Precisamos então, meus queridos, construir as nossas vidas, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, com um material permanente, um material duradouro, um material nobre. Porque a gente não está falando de qualquer construção. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa figura de Paulo é que, se você for parar para pensar, são dois tipos de materiais. Esses dois materiais a gente encontra eles de formas diferentes. O ouro, a prata e as pedras preciosas você consegue encontrar em qualquer canto? Não. O ouro, a prata e as pedras preciosas você precisa fazer o quê? Garimpar. Você precisa se debruçar. Você precisa ir profundo. Eles não são encontrados de forma alguma na superfície. Vou pegar um ouro aqui. Não, vou pegar uma prata. Olha, um rubi. Deixa eu pegar um rubi que eu achei aqui no chão. Como eu falei, esses materiais são as doutrinas, as verdades, e nós então precisamos cavar na palavra, mergulhar nas profundezas das riquezas de Cristo. Precisamos buscar e se alimentar dessas finas iguarias que é a palavra do Senhor. E por incrível e mais incrível ainda que na palavra, quem que é revelado? O Cristo. E por isso que é tão precioso, por isso que é comparado como ouro, com pedras preciosas. E por outro lado, madeira, feno, palha, se encontra em qualquer canto. Na árvore ali fora, a gente tira uma madeira. Palha e feno, também, se andar 10 quilômetros, você vai achar. Então, se ficarmos sempre na superfície, sem nos aprofundarmos,
acabamos construindo uma vida, uma casa, uma igreja com palha, feno e madeiras. Porque são encontrados em qualquer lugar, de qualquer forma, são baratos. Poxa, uma palha? Não, vamos lá, deve construir. Uma madeira? Não, vai perdurar pelo menos por uns 2 meses. Não, e vamos se alimentando. E a real é que quem não se aprofunda, qualquer coisa vai servir. Porque, de certa forma faz sentido isso. De certa forma, então, acho que dá para meio que mesclar aqui. Quem não se aprofunda, qualquer coisa serve. E a palavra de Deus, ela mesmo fala que ela é viva e eficaz, ela é nossa regra de fé, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. E a pergunta é: quais materiais nós temos usado para construir as nossas vidas? Quem tem nos moldado? Não é o que nós gostaríamos que moldasse, mas quem de fato tem nos moldado. Quais materiais nós temos construído? Não quais materiais eu gostaria que eu construísse. Então, Paulo nos ensina que precisamos ter o fundamento certo. Paulo nos ensina que nós precisamos construir com o material correto. E no versículo 18, então, ele nos mostra que nós precisamos construir com o plano certo. Se você tem uma base, se você tem um material, só que se você não segue o manual, vai construir tudo menos uma casa. Versículo 18, acompanhe comigo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Versículo 20. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Então, se nós queremos e temos o objetivo de construir uma vida do jeito que Deus quer, nós precisamos usar o manual que Ele nos deu. Se a gente compra uma caixa de Lego de um carro da Fórmula 1, e a gente quer construir um carro da Fórmula 1, se a gente segue o manual para construir a taça da Copa do Mundo, a gente não vai construir o carro da Fórmula 1. Então, se nós queremos construir uma vida do jeito que Deus quer, nós precisamos então usar um manual que Ele nos deu. E o mundo vai nos vender muitas ideias. O mundo vai nos vender uma sabedoria que talvez, nossa, se a gente aplicar essa sabedoria aqui, em 3 meses a gente está voando. Em 3 meses a gente está alcançando todo mundo. Uma sabedoria que talvez até dê certo, sim, mas ela não é duradoura. E ela vai dar certo, talvez, de forma mundana. Para alcançar as belezas que o mundo acredita que é beleza. Só que a sabedoria do mundo não funciona para nós. A sabedoria de Deus ela é totalmente diferente, porque aquilo que o mundo valoriza, o reino despreza totalmente. O que o reino de Deus valoriza, o mundo despreza. E nós temos visto isso claramente nos dias de hoje. Basta a gente entrar na rede social e dar um scroll no Reels que a gente vai perceber. Porque enquanto o mundo ele vai prometer sucesso, Cristo ele vai oferecer uma cruz. O mundo ele vai prometer reconhecimento e Cristo vai, olha, eu tenho a minha presença. E ela te basta. O mundo vai dizer, não, vai lá e vença. Cristo vai dizer, siga-me. E o resultado do siga-me vai ser a vitória. E curiosamente, o caminho que parece que vai nos levar à perda, ele termina em glória. Assim como a gente viu hoje pela manhã. E aí, quando Paulo, então, fala sobre o plano correto, gente, ele não está falando do plano de gestão ou do plano de estratégia de sucesso. Olha, se vocês aplicarem, vai crescer exponencialmente. O plano de Deus, ele sempre foi Cristo. Desde Gênesis, Deus estava construindo e conduzindo a história para Cristo. Toda a história da redenção, ela vai se encontrar o seu cumprimento em Cristo.
Todas as promessas, todos os sacrifícios, todas as palavras, todos os profetas, eles apontam para um só, que é para Cristo. Se você for ver, depois que Adão e Eva eles pecaram, eles tentaram cobrir a vergonha com folhas. Mas Deus fez uma coisa. Ele fez vestimentas de pele. E para a pele existir, o que tem que acontecer? Um animal tem que ser sacrificado. Então é a primeira vez que a gente vê um animal inocente, morrer para cobrir a culpa de um culpado. Só que aí não para ali em Adão e Eva. Abraão, ele vai, sobe o monte para sacrificar Isaac. Quando ele chega num monte, o que o Senhor provê? Um cordeiro. Então, onde Isaac deveria morrer, o cordeiro morreu em seu lugar. E aí na Páscoa, o anjo da morte, ele passaria no Egito, mas Deus diz assim, olha, matem um cordeiro e passem nos umbrais o sangue desse cordeiro. E aí então, quando eu vir o sangue, passarei por vocês. E hoje também nós somos poupados, porque não é porque nós somos bons. Hoje nós somos poupados porque Cristo derramou o seu sangue e nós, assim como os umbrais estavam marcados com o sangue, nós somos marcados com o sangue de Jesus. E quando a morte passa, o Senhor fala, não, esse é meu. Então tudo aponta para Cristo. Jona ficou quantos dias na barriga do peixe? 3. Jesus disse que aquilo apontava para a sua morte e ressurreição, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então, por isso que Paulo, gente, ele fala com tanta convicção, olha, ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outra base, porque Deus ele já lançou o Cristo. Deus nunca teve plano B, ele sempre teve o fundamento como Cristo. E para nós hoje, a pergunta é qual plano nós temos utilizado? Se a gente fosse peneirar a nossa vida neste momento e refletir no que nós temos investido, ao peneirar o que sobraria, será que era Cristo? Ou será que seriam tantas outras filosofias, e madeira e feno? Quais padrões nós temos buscado manter? Quais planos nós temos utilizado? Igual eu falei, se o objetivo é construir uma vida de acordo com o que Deus quer, nós precisamos seguir o manual que Deus nos dá. E para encerrar, os 4 ensinamentos que Paulo nos traz, que além de termos o fundamento certo, além de termos o material certo, além de termos o plano certo, Paulo fala, olha, vocês precisam construir com a motivação certa. Versículos 21 ao 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo, ele é de Deus. Ninguém se glorifica nos homens. Então, se queremos construir a nossa vida do jeito que Deus quer, nós devemos construir com a motivação certa. Nós devemos construir edificando o santuário de Deus e glorificando o seu nome. Porque se não for dessa forma, eu te garanto que nós estamos fazendo errado. Jesus, em nenhum momento a gente vai ver ele desejando autopromoção. E ontem até no culto jovem a gente viu quando o nome de Jesus ele começava a se espalhar. Quando o murmurinho já estava tão alto, ele pegava, vou para o deserto. Não foi para isso que eu fui chamado. Não foi para ter essa fama e ter essa idolatria toda. O objetivo é pregar o evangelho. Ele sempre buscava o direcionamento do Pai. Ele sempre esperava a hora certa, o momento certo. Não buscava aplausos, não competia por espaço. Ele sabia quem ele era, por que ele estava aqui e de quem ele era. E fazia tudo com uma única motivação, que era glorificar o Pai. A minha comida é glorificar o Pai. Toda vez então que estamos buscando glórias dos homens ou querendo que sejamos reconhecidos por homens ou colocando o homem no centro, estamos tirando a glória que é de Deus.
E os crentes de Corinto, eles estavam formando partidos, eles estavam comparando homens, eles estavam nessa questão de, olha, vamos para esse lado, porque o outro lado não tem nada a ver, e no final isso rachava a igreja de Cristo. E não só a igreja de Cristo, isso rachava os crentes. Eles idolatravam líderes, eles na época idolatravam líderes. E nós hoje talvez idolatramos influencers, pastores, pregadores, ministérios, reputação, uma teologia específica ou até nós mesmos. Uma coisa eu tenho certeza que se Jesus ele quisesse glória dos homens, ele nunca, jamais pisaria no Calvário. Porque a cruz era uma vergonha, a cruz ela era uma humilhação. Ela era a derrota aos olhos do mundo. Mas ele foi movido pela motivação certa, com o plano correto. Que era a glória do Pai e por amor ao seu povo. Então nós entendemos nesse último ponto que se Cristo ele é o fundamento, ele precisa ser o objetivo. Se Cristo é o fundamento, ele precisa ser o alvo. Se ele é a base de tudo, ele precisa ser o nosso principal motivo. E no final das contas, igual eu falei na introdução, todos nós estamos construindo algo. Seja uma família, seja um relacionamento, seja uma carreira, seja uma reputação, seja uma criação de filhos, seja um ministério, seja uma igreja. Pergunta para nós nessa noite não é se nós estamos construindo, mas é sobre quem nós temos construído. Recapitulando, nós devemos então construir sobre o fundamento certo, com o material certo, com o plano certo e com a motivação certa. E sabe por que Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento? Como nós vimos, de Gênesis a Apocalipse. Porque Deus já lançou o único fundamento. E o fundamento não é uma ideia, não é uma doutrina. O fundamento ele é uma pessoa. A pessoa que morreu. A pessoa que ressuscitou. Uma pessoa que reina. Uma pessoa que sustenta a sua igreja, sustenta eu e você. E continuará com certeza sustentando quando todas as outras coisas passarem. Que é Cristo. E se Cristo é esse fundamento, por que construir então a nossa vida em qualquer outro lugar? Se Cristo é esse fundamento, por que construir as nossas vidas em qualquer outro lugar? Vamos então declarar juntos nessa próxima canção que nós vamos construir a nossa vida em Cristo. Que Ele é o nosso, de fato, fundamento. Que nós vamos não só construir, mas confiar somente nele. E que ao confiar nós não seremos abalados. Amém?